querida irmã, nós iremos, a partir deste momento, realizarmos mais uma partilha, mais uma meditação, mais um aprofundamento bíblico. E hoje, nesta continuação, nós queremos aprofundar o Evangelho escrito por São Marcos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto vos pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, como você já sabe, o Evangelho de Marcos é encontrado em nossas Bíblias como o segundo livro do Novo Testamento. O primeiro, Mateus, depois o Evangelho escrito por São Marcos. Mas quem é este Marcos que escreve este Evangelho? Veja, dos 4 evangelistas que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas 2 deles eram discípulos de Jesus. Mateus, que era cobrador de impostos, e João, que era pescador. Lucas era médico, não conheceu Jesus pessoalmente, era companheiro de viagem nas viagens de Paulo. E Marcos, nós sabemos algumas poucas coisas sobre Marcos. A primeira coisa é que Marcos tinha 2 nomes, João, Marcos. E o que esses 2 nomes devem representar, significar para nós? Que este Marcos que escreve o Evangelho era alguém de posses e que possuía uma dupla nacionalidade. Sendo ele judeu, também possuía o título de cidadão romano. Como é que a gente sabe disso, Genildo? Quando a gente vê João Marcos. João é um nome hebraico, é um nome judaico. João. E Marcos é um nome romano. Lá no capítulo 12, no versículo 12 dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ter uma ideia de quem seja esse João Marcos quando diz a respeito de Maria, Maria que era viúva, que provavelmente era aquela que cedia a casa para que Jesus e os discípulos pudessem repousar. Segundo a tradição, é na casa de Maria, na casa de João Marcos, que pode ter acontecido a ceia de Jesus, a ceia pascal, que foi a sua última. Porque depois deste momento de ceia, Jesus vai para o jardim e lá ele é preso e é levado à morte. Como também a tradição diz que na casa de Maria, na casa de João Marcos, os discípulos se reuniam com a Virgem Maria e que lá estavam quando veio se completar o tempo para o Pentecostes. Então vejam, queridos irmãos, nenhum outro evangelho apresenta este detalhe que nós iremos partilhar agora, apenas o Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 14, nos versículos dos 50 ao 52, tem um personagem bem intrigante na cena. Jesus sai do local onde ele faz a sua refeição pascal com os discípulos e vai para o jardim, para o Getsêmani. E é lá no Getsêmani
que Jesus é preso, que Judas traz a tropa do templo para prendê-lo, e é lá que Jesus é preso. Somente no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 50 ao 52, nós vamos encontrar um relato de um jovem que estava neste jardim, que quando Jesus é preso, os soldados do templo o percebem por ali e quando tentam agarrar a este jovem, ele estava só envolto no lençol e pés para que te quero. Então, alguns estudiosos dizem que provavelmente este jovem que está lá no Evangelho de Marcos é o próprio Marcos, que quando vê a tropa do templo se dirigindo ao jardim e lá sabendo que o seu mestre poderia estar, apressadamente ele corre para avisar que o perigo está chegando. Mas isso é uma hipótese que os estudiosos apresentam. O certo mesmo é que João Marcos, ou Marcos, ele foi companheiro de Paulo e de Barnabé na primeira viagem apostólica, quando Paulo e Barnabé saem do território da Palestina para pregar aos gentios. E uma outra coisa ainda mais certa mesmo é que este Marcos depois se tornou um companheiro de Pedro em Roma. Pedro, sem saber falar muito bem a língua latina, pregava o Evangelho em aramaico, em grego koiné, e Marcos, por ser alguém estudioso, conhecedor das línguas, traduzia para o povo a mensagem de Pedro. É tanto, queridos irmãos e irmãs, que se nós pegarmos o Evangelho de Marcos tal como ele está escrito e fizermos uma análise dos discursos de Pedro, nós vamos ver que o Evangelho de Marcos é como que o resumo daquilo que Pedro ensinava. Portanto, o que é que a gente precisa saber ainda mais nessa introdução? O Evangelho de Marcos ele é composto por 16 capítulos. Nesses 16 capítulos, Marcos quer mostrar para quem ele escreve quem é a pessoa de Jesus. Vejam, o Evangelho de Marcos começa já dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E vai se concluir com a morte de Jesus, quando o centurião vai dizer: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então, o Evangelho de Marcos tem esta finalidade catequética: apresentar Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus que veio para os seus. E depois, o Filho de Deus que veio para a salvação do mundo. Nesta finalidade catequética, o evangelista Marcos ele quer mostrar como as comunidades, como os cristãos devem percorrer um caminho para se tornar amigo de Jesus. E vejam, Marcos enfoca muito nesses 16 capítulos aquilo que é de humano nos discípulos. Talvez para dizer às comunidades: olha, estes medos, estas perseguições, esses desejos de voltar atrás na missão, na caminhada, os discípulos também experimentaram. Então vocês não são piores do que eles, então vamos nos manter firmes, vamos nos colocar de pé, vamos continuar olhando para este Jesus e nos relacionando com Ele.
É este, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho escrito por São Marcos. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais. Que já foi.